Olá, queridos irmãos e irmãs! De uma forma figurada, os músicos da igreja são hoje os levitas dos nossos tempos? Será que utilizar esse termo para eles está correto biblicamente? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ensinar tudo sobre levitas. Você vai saber dos levitas do Novo Testamento, no Antigo Testamento e também vai saber sobre os levitas hoje em dia. Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos aprender mais da palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: sou líder do Ministério de Louvor da minha igreja há vários anos e sempre me apresento dizendo que eu sou levita na obra do Senhor. Alguns dias atrás, um irmão me questionou a respeito disso, dizendo que não existem mais levitas. Gostaria de saber se existe algum erro da minha parte em me apresentar como levita da obra do Senhor. Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida, pelo seu interesse em aprender mais da palavra de Deus. E você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta aqui nos comentários. Não existe pergunta boba, existe pergunta que te atrapalha a crescer. Então, resolva as suas dúvidas. A sua pergunta pode virar vídeo aqui no nosso canal. Aproveite já e deixe o seu like, deixe o seu curtir aqui no nosso vídeo para abençoar o nosso trabalho. Vamos então começar vendo dois textos que dão um certo embasamento para falar a respeito dos levitas serem músicos. Primeiro livro de Crônicas 15:16 diz o seguinte: disse Davi ao chefe dos levitas que constituísse a seus irmãos, ou seja, seus irmãos levitas, cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Observe bem então que esse texto fala a respeito do nosso grande rei aqui da Bíblia, o Davi, falando a respeito ou constituindo músicos para servirem na obra de Deus, para conduzir momentos de louvor e adoração ao Senhor, e eles deveriam ser da família dos levitas. Temos ainda um outro texto em 1 Crônicas 15:22 que diz o seguinte: Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto. Olha que interessante, porque era perito nisso. Aqui nós temos um levita citado por nome, falando a respeito da sua perícia e sendo apresentado como alguém que trabalhava ali diretamente dentro da música. Então, quando nós vemos esses dois textos, queridos irmãos, é importante lembrar que esses textos, melhor dizendo, mostram de fato que levitas cuidavam da parte musical da obra de Deus. Isso é um fato. Mas será que podemos usar o termo levita para os músicos hoje em dia? Nós vamos responder essa dúvida, então, até o final desse estudo, mas você precisa ficar até o final para que você conheça toda a parte de contexto e entenda bem aquilo que nós vamos falar hoje. E nós vamos começar, então, falando a respeito dessa dúvida, respondendo essa dúvida, que é a parte mais técnica do nosso estudo. Quem eram os levitas do ponto de vista genealógico, ou seja, de onde eles vieram e das funções que eles exerciam? Isso aqui você precisa entender para que você compreenda se pode ou não usar levitas para hoje em dia. Então, querido irmão, querida irmã, é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Olha só, estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas, muita Bíblia, Bíblia na tela, explicação, detalhamento, Bíblia pura para o seu crescimento. Inscreva-se agora para que você possa, então, todos os dias estudar gratuitamente aqui no YouTube a palavra de Deus de uma forma muito gostosa e leve. Vamos então, primeiramente, entender o ponto de vista genealógico. De onde surgiram os levitas? Gênesis 29:34 nos diz o seguinte: outra vez concebeu Lia, ou seja, ficou grávida Lia, e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Então nós temos aqui Lia, esposa de Jacó, tendo aqui o seu terceiro filho, ao qual deu o nome de Levi. Esse Levi, então, aqui, ele cresceu, obviamente, e formou a sua família. E foi dado o nome, foi bem conhecido aqui como levitas. Então, formou-se um grupo que veio a partir de Levi. Com o passar dos anos, queridos irmãos, os levitas viraram uma tribo de Israel. Porém, não faziam parte das 12 tribos no que diz respeito a ter um território.
Ou seja, se você buscar aí na última página da sua Bíblia o mapa de território das 12 tribos de Israel, você não vai encontrar a tribo de Levi, porque eles não tiveram território, porque foram escolhidos por Deus para um trabalho especial dentro da obra que Deus quis realizar ali no Antigo Testamento. Observe bem o texto de Números 35:2. Dá ordem aos filhos de Israel que dá herança de sua possessão, né? Então aqui a ordem é para quando o povo lá que saiu do Egito chegasse na terra prometida, então das terras que eles teriam, deem cidades a quem? Aos levitas, em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Então, apesar dos levitas não terem um território oficial lá no mapa, eles tinham um território dentro das outras tribos. Ou seja, Deus cuidou deles para que as suas famílias vivessem, tivessem o seu gado, vivessem a sua vida e servissem a Deus conforme Deus estabeleceu. Então, do ponto de vista genealógico, levitas vêm de Levi, então para ser um levita no Antigo Testamento, necessariamente precisaria ser descendente de Levi. Se eu nascesse, por exemplo, na tribo de Judá, eu não poderia ser um levita, ok? Eu era de outra tribo. Então, no Antigo Testamento, do ponto de vista genealógico, levitas tinha que ser da família, da descendência de Levi. Agora vamos falar um pouquinho dos levitas com relação ao ponto de vista das funções. O que eles realizavam na obra de Deus? Muitas pessoas pensam erradamente que os levitas eram apenas músicos, mas isso, as funções dos levitas iam muito além de música. E é nesse momento que eu quero dar um recado para você. Você gosta de estudar a Bíblia desse jeito, com profundidade? Estão abertas as inscrições do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Eu vou te conduzir através de videoaulas a partir de Gênesis. Vamos estudar tudo que for aparecendo ali no texto de uma forma detalhada, muito gostosa. As vagas estão abertas. Deus tem te chamado a um compromisso maior no estudo da palavra? Então, talvez eu possa ser um instrumento para te ajudar. Estou deixando uma aula aqui no primeiro comentário para você assistir e ver se você gosta. Se gostar, faça sua inscrição rapidinho antes que essas turmas fechem, tá bom? Vamos lá então. Os levitas, queridos irmãos, pertencentes à família de Arão, irmão de Moisés, foram escolhidos para trabalharem diante de Deus como sacerdotes. Então, o que a gente vai observar? Deus começa a estabelecer os trabalhos dos levitas a partir de Arão e de sua família. Lembrando que Arão e Moisés eram da tribo de Levi, eram, portanto, levitas. Êxodo 29:44 diz o seguinte: e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem, para que trabalhem dentro da obra do Senhor como sacerdotes. E nós sabemos então que Arão, ele é o primeiro sacerdote, também chamado sumo sacerdote, ou seja, o chefe de todos os outros sacerdotes, e os seus filhos passaram a ser sacerdotes e tinham lá os seus trabalhos definidos lá nas leis, ok? E a partir então da família de Arão, que era levita, nós tínhamos os próximos sacerdotes assim que eles iam ali morrendo. Além deles, queridos, uma parte dos levitas que não eram da família de Arão foram designados por Deus para os trabalhos lá no tabernáculo e depois, mais tarde, lá no templo, quando Salomão construiu o templo. Observe Números capítulo 1, versículo 50, que diz o seguinte: mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo. Então observe bem que os levitas eram aqueles que conduziam o tabernáculo, desmontavam e levavam e montavam em outro lugar quando Deus assim queria. Todos os utensílios também, a limpeza, o cuidado, o uso, tudo estava ao encargo dos levitas. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Então, tudo que era relacionado ao culto a Deus era de responsabilidade de levitas. Mas olha que interessante, além de sacerdotes, os levitas também serviam a Deus como cantores, instrumentistas, guardas, porteiros, padeiros, enfim, tudo que era relacionado ao que era realizado no tabernáculo e depois mais para frente no templo de Salomão, no templo, era de responsabilidade de quem? Dos levitas, daqueles que nasceram ou eram descendentes da família de Levi. Observe 1 Crônicas 9:26, que interessante. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros. Olha que interessante.
4 porteiros principais que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Ou seja, lá no Templo de Salomão tinha lá a casa do tesouro, tinha câmaras, tinha um monte de locais que eram zelados, cuidados e protegidos pelos porteiros que eram também da família de Levi, ou seja, dos levitas, descendentes de Levi. Mais um texto, 1 Crônicas 9:32, outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, e aqui uma breve observação, coatitas era uma família de dentro dos levitas, né? Então nós temos ali 3 famílias principais, os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Os coatitas eram levitas e aqui nesse texto diz o autor, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Esses pães eram aqueles que ficavam em cima da mesa que ficava dentro do tabernáculo e depois, mais tarde, dentro do templo, ali no santo lugar, ok? Então, padeiros que faziam os pães eram também levitas. Temos mais um texto em 1 Crônicas 15:16, que nós já lemos lá no começo, né? Onde Davi, então, estabelece aqui cantores para com instrumentos e as suas próprias vozes conduzir, então, o louvor a Deus ali no Antigo Testamento, mais especificamente aqui no templo. Agora vamos falar um pouquinho, queridos, dos levitas no Novo Testamento. Talvez você esteja em dúvida a respeito disso. Olha que interessante, no Novo Testamento não temos qualquer menção de que as pessoas que realizavam algum trabalho na obra de Deus sejam chamadas de levitas. No Novo Testamento, o termo levita aparece poucas vezes e ele aparece sempre para mostrar realmente aí essa ligação de genealogia, ou seja, para designar alguém que era descendente de Levi. Agora, olha que interessante. Ao contrário, nós vemos que no Novo Testamento, o sacerdócio, por exemplo, que antes era somente da família de Arão, que era levita, agora é de cada crente e não mais de um grupo específico. Observe a primeira carta de Pedro 2:9, que diz o seguinte: mas vós sois, Pedro está falando para os crentes, a geração eleita, o sacerdócio real. Olha que lindo isso, sacerdotes do rei, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, à luz do Novo Testamento, queridos irmãos, não existem mais essas barreiras de levitas, uma família, um povo ali descendente de uma pessoa que vai servir a Deus naqueles ofícios. Pelo contrário, todo o povo de Deus agora é sacerdote, todo o povo de Deus agora tem dons específicos que Deus deu a cada crente para servir de forma especial. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: o termo levita para os músicos da igreja hoje em dia não, observe bem, não é algo que se encaixa nas definições bíblicas que temos do que é um levita. Ou seja, não é alguém que veio da família de Levi e não é alguém que trabalha no tabernáculo e no templo, porque não temos mais tabernáculo e templo. Hoje estamos no tempo da graça. Hoje estamos no tempo em que o véu se rasgou. Então não é algo adequado hoje utilizar para os músicos da igreja a palavra levita. Mas alguns dizem que usam a palavra em um sentido mais amplo e figurado. Mas isso, queridos irmãos, a meu ver, traz mais confusão do que esclarecimento. Como utilizar o termo levita de forma figurada? Nós não temos essa aplicação desse termo de forma figurada dentro da Bíblia. Além disso, se esse critério figurado fosse realmente aceitável, ele deveria ser aplicado então a todos os que servem a Deus lá no templo, de alguma forma. O que causaria, a meu ver, muita confusão. Então imagine o seguinte: a moça da limpeza, levita também, o porteiro, o guarda, levita, os diáconos, levitas, o pastor, levita. Olha só que bagunça que isso ia ficar. Então, a meu ver, queridos irmãos, eu concluo dizendo que o termo levitas, ele teve o seu tempo de uso já, mas não cabe hoje na nova aliança. Não precisamos desses termos da antiga aliança, onde hoje em dia nós somos chamados, todos somos chamados a servir a Deus de alguma forma através dos nossos dons. O termo levita traz limitação, como nós vemos no Antigo Testamento, somente aquela família, os descendentes de Levi podiam fazer aquele trabalho. Hoje não temos mais essa limitação. Pessoas de todas as tribos, povos, raças, nações são chamadas por Deus para servir. Então, não utilize o termo levitas para músicos, para cantor, para instrumentista, para ninguém. Isso aí é confusão, ok?
é desnecessário. Queridos irmãos, espero que tenham gostado do estudo de hoje. Deixo para você aqui mais alguns vídeos para o seu crescimento. Aproveite o seu tempo para estudar a palavra de Deus. Saia desses vídeos de fofoca gospel e vem para vídeos de estudo bíblico que vão fazer você crescer na fé e no conhecimento do Senhor e na prática da palavra de Deus. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.